Fala pessoal, hoje aqui vou estar realizando uma questão da UBMAP, que foi, no caso, hoje é dia 26, então a UBMAP foi ontem, e essa questão exatamente aqui, ela caiu no nível 1, no nível 2, no nível 3, foi a questão 6 do nível 1, daí foi a questão 2 do nível 2, e a primeira questão do nível 3, então por isso que eu resolvi aqui abordar no canal, que eu acho que vai ser muito interessante. Que era de tabuleiros, vai exigir um raciocínio lógico. Eu pensei ali no dia para resolver com álgebra, assim. Acho que quem assistir aqui vai achar bem interessante, assim. Um tabuleiro 3 por 20 foi preenchido com os números de 1 a 60, sendo que cada linha foi preenchida da esquerda para a direita com os números em ordem crescente. A primeira linha foi preenchida com os números de 1 a 20. Então, né, por exemplo, aqui no item V dá pra ver as três linhas, né? A segunda linha com os números de 21 a 40 e a terceira linha com os números de 41 a 60. Daí cada uma dessas figuras aqui, elas vão mostrar um pedaço do tabuleiro, né? Daí, então você tem que fazer essa análise, né? Você até podia, na hora da prova, você utilizar o rascunho dela para você escrever esse tabuleiro, né? Porque era quadriculado. Mas, ou também você poderia utilizar um pouco de álgebra, caso você achasse mais interessante. Porque assim, ó, o que o item A ele quer? Qual o valor de x? Então você tem que notar que ele é um tabuleiro 3 por 20. Então, cada fileira, tipo, que vai ser de 1 a 20, 21 a 40. Então, ele tem essa diferença de 20. Então assim, ó, acontece que vai ter aqui no item A, né? Que você tem que pensar que em cada coluna, né? Você pode imaginar que esses dois elementos, né, que são consecutivos, então em cada coluna, dois elementos consecutivos terão 20 de diferença, né? Porque ele é um tabuleiro 3 por 20. Então, assim, você pode pensar. Assim, você também pode desenhar o tabuleiro e perceber esse padrão, mas acontece que daqui pra cá, você concorda que vai somar 20? Porque eles são consecutivos de um lado pro outro. Então acontece quanto que é 17 mais 20? Então vai dar 37. E você concorda que aqui também ele vai somar 20? Então, quanto é que isso vai dar? Vai dar 57. E quando você vai aqui de 1 em 1, ele vai acrescentar 1, vai acrescentar 1. Então, se você pensar ao contrário, no processo inverso você vai diminuir 1 e você vai diminuir 1. Então, você vai ter aqui 56 e isso menos 1 vai lhe dar o valor de x, ou seja, né, ele vai dar aqui 55. Então, você já descobre com essa lógica que x vai ser igual a 55. Então, tinha várias formas assim de você analisar. Item B. Os números y, z e w da figura a seguir são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. Né? Que se fosse 1, poderia ser qualquer número, né? Agora, qual o valor de d? Então, assim, ó, você pode... O modo bem inteligente, assim, de você fazer essa questão é você escrever todas essas incógnitas aqui em função. Então, você escrever todas essas incógnitas em função de uma, no caso y, né? Você vai utilizar o mesmo raciocínio do item A, que é assim: daqui pra cá vai somar 20, daí. Então, ó, significa que se você utilizar esse raciocínio, daqui pro outro. Peraí que eu já vou fazer com outra cor. Ó, então, assim, ó, a gente tem que analisar que colunas consecutivas pelo item A vão somar 20. E acontece que quando você tiver mais um ali, você vai somar mais um. Então, ou seja, você concorda que o z ele seria igual ao y mais 21? Porque você vai somar 20 mais 1?
E você pode fazer esse mesmo raciocínio aqui pro W. Por quê? Porque aqui, então, 20, daí aqui a gente vai estar com um Y mais 40, né? E aqui ele vai diminuir 1, então aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 39, daí vai estar com, claro que tem um Y somando, daí 38, 37, 36, e por fim você chega que o W ele vai ser o Y mais 35. Então assim, um jeito, um, um jeito inteligente de você pensar de como resolver essa questão aqui é você analisar como você escreve as outras incógnitas em função de uma. Então assim, você vai escrever que você vai... Eu estou dando aqui uma justificativa rápida para entenderem a ideia. Então, utilizando o raciocínio análogo ao item A, né? Que a gente tá fazendo esse de soma 20. Então, assim, a gente podemos escrever essas outras incógnitas, né, em função. Então, a gente pode escrever as outras incógnitas em função de y. Então, assim, ó, você vai, então você vai ter assim, ó, você vai ter o y, daí você nem precisa escrever outro. No caso, outro que vai ser outro? Y mais 21. E o que vai ser outro? Y mais 35. Então, então olha só, a gente tem aqui essas três incógnitas e olha só, agora ele está pedindo qual que é o valor do divisor. Então, o que a gente pode extrair nesses três valores aqui? Como que a gente pode encontrar um divisor sendo y diferente de 1? Você pode perceber algo muito interessante nesses dois números aqui, que você vai aplicar algo que se chama o máximo divisor comum. No caso, como aqui o y tá mais 0, né, a gente só vai tirar do 21 e o 35. E você vai fazer a decomposição de números primos e por esse método você vai chegar que o máximo divisor comum ele seria o número 7. Então, olha só, acontece que esse D, né, o valor de D, ele seria então o número 7. Então, ó, o dele seria 7, porque ele seria o máximo divisor comum. E você pode pensar assim, o que acontece se eu substituir o y7? Então, aqui ele vai ficar 7 mais 21 vai ser um múltiplo de 7, e 7 mais 35 um múltiplo de 7. Então, ok, é uma prova de mostrar que ele está correto você utilizar esse raciocínio. Agora, o que o item C pede? Quais os possíveis valores de y no item anterior? Agora, então, olha só. Você até poderia pensar assim no tabuleiro, só que seguindo essa condição do item anterior, que eles são divisíveis por um mesmo número, acontece que seriam... Qual seria esse mesmo número? Seria o número 7. Então, assim, a gente vai utilizar os múltiplos de 7 para descrever os valores de y. E ver isso. E a gente tem que atribuir certos limites, né? Então a gente tem aqui um tabuleiro que ele é 3 por 20, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então assim, ó, a gente pode escrever que acontece que o que acontece? O y ele vai estar sempre em cima aqui. O W, a próxima letra, o Z, ele vai estar aqui, né? Na frente. Então a gente tem que pensar que, sendo eles divisores de 7, os valores que podem ser assumidos seria 7 de... Então, qual que é o próximo múltiplo de 7? É 14. Então,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então ele vai ficar aqui, ó. E 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó. Teoricamente, se o tabuleiro fosse maior, você conseguiria se ele tivesse 22 casas, porque o Z vai estar aqui na frente. Só que como o tabuleiro ele já acaba aqui, você só vai poder ter que esses únicos dois valores são 7 e 14. Então, quais são os valores de y nesse item anterior? Seria o 7 e o 14, porque são máximo, tem relacionado com o máximo divisor comum. Então, se você substitui então o 14, por exemplo, aqui vai ficar mais 14, a gente vai ter o 35, que é viável, e a gente vai ter aqui o 35, e a gente vai somar com 14, a gente sabe que vai ser viável, porque ele vai estar sempre atrás desses dois aqui, e vai ser um número maior que, que, que o 40, né, que você está relacionando aqui, né, não vai maior que o 41. Então, assim, você vai conseguir somente assumir os valores 7 e 14. Então, concluindo que os valores de y, né, são 7. Então, a gente pode fazer uma anotação mais matemática, que y pertence a esse conjunto aqui. Então, isso aqui foi uma questão interessante, né, que o BMAP resolveu colocar nos 3 níveis, e você poderia resolver tranquilamente utilizando álgebra. E chegava muito bem com conceitos de divisibilidade.